Oi, gente, tudo bem? Gente, eu tava meio sumida aqui do canal, né? Deixa eu arrumar essa câmera, gente. Aí, tá melhor, né? Enfim. Gente, eu tava aqui meio sumida do canal, eu sei, porque... Se bem que eu postei vlog recentemente, mas foi um vlog que eu gravei faz um tempo, da minha viagem. E depois disso, gente, eu não gravei mais, porque... tipo, eu tava ainda organizando as ideias, o que eu ia vir falar com vocês. E hoje eu decidi, gente, assim, fazer um... Vocês vão se arrumar comigo enquanto eu vou pra escola, enquanto eu converso com vocês sobre problemas com autoconfiança e autenticidade, que eu sei que é um assunto que muita gente tem problema com isso. Eu tinha muito problema com isso também. E eu acho que é um assunto que ajuda muitas pessoas a evoluir, né, gente? Enfim. Nesse vlog, gente, provavelmente eu vou ficar olhando pra cá, que é onde tá meu espelho, mas vou continuar falando com vocês aqui sobre o assunto, né? Mas enfim, só pra avisar mesmo. Gente, a autoconfiança eu acho que é um assunto muito importante. Eu acho que a autoconfiança molda tudo ao seu redor, tudo da sua vida. Quando você é uma pessoa autoconfiante, as coisas realmente são. Muda, gente. Realmente não dá pra negar. A autoconfiança eu acho que é a chave de tudo. A autenticidade também, que é algo que vem com a autoconfiança. Quando você é autoconfiante, automaticamente eu acho que você se torna, assim, autêntica. Porém, gente, ó, tô passando protetor. Uma dica pra vocês, gente, protetor. É muito melhor você passar protetor todo dia do que você ficar comprando 1000 produtos de skincare. Porque protetor. Ai, ó, passou na minha boca. Protetor, ele. Eita! Ele ajuda bem mais do que 1000 produtos de skincare, mas enfim. Gente, só que eu sei que a autoconfiança é algo muito difícil de construir, ainda mais pra alguém que foi insegura a vida inteira. E também pra pessoas que às vezes convivem com pessoas que te diminuem, não necessariamente só pessoas da escola, porque é onde mais acontece isso. Às vezes pessoas da família te diminuem, às vezes pessoas de. Até na internet podem te diminuir, enfim. E a autoconfiança também não é só sobre beleza, gente. A autoconfiança é sobre você se sentir confiante, mesmo quando você não tá, tipo, arrumada, mesmo quando você não tá com maquiagem, você se sentir confiante. Eu acho que o que mais impede as pessoas de ser confiantes, pelo menos ao meu ver, é muito porque elas levam muito em conta o que a outra pessoa fala. Tipo, elas se preocupam muito com o que vão pensar dela, com o que querem que ela seja, com o que falam dela. E, assim, eu sei, é um assunto meio complicado, é difícil você parar de ligar para o que falam de você de um dia para o outro. E eu digo isso porque eu já fui uma pessoa que me importava muito com o que falavam, que tipo assim, se me zoasse, nossa, era o fim do mundo. Só que o que me ajudou muito foi perceber que quando falam de você, não falam de você. Cada pessoa tem uma. Como pode dizer? Uma. Uma perspectiva sobre você baseado no que ela acredita, baseado no que ela vê. Enfim, é como se cada pessoa tivesse uma percepção de você e não fosse você. Vai ter gente que vai achar você, por exemplo, sei lá, arrogante, mas vai ter outras pessoas que vão olhar isso e te achar, sei lá, autoconfiante, sabe? O que você é na visão das pessoas vai depender muito mais sobre o que a pessoa acha, sobre o que a pessoa pensa dela mesma, pensa sobre as coisas, do que sobre o que você realmente é. Porque assim, então, o que eu tô querendo dizer, não se importe com o que as outras pessoas pensam. Elas não pensam nada sobre você. Se alguém disse que você é feia, por exemplo, ela não tá falando que você é, tipo, não quer dizer que você é feia, quer dizer que na visão dela você só não é o padrão de beleza que ela gosta. Até porque beleza é muito relativa, mas eu tô falando, agora eu não tô nem falando tanto sobre beleza, porque eu acho que a beleza tem até mais a ver com autoestima do que autoconfiança. Que são coisas diferentes. Você pode ter autoestima, você pode se achar bonita, mas pode não ter autoconfiança. Porque, por exemplo, você se acha bonita, mas a partir do momento que falam algo de você, você já se abala. E isso é ter autoestima sem autoconfiança. Porque quando você tem autoconfiança, você não vai se abalar com o que as outras pessoas pensam. Porque você sabe do seu valor, você sabe como você é. Você sabe que você é maior do que o que as outras pessoas falam. E você não se abala com o que as outras pessoas falam. Você, tipo assim, meio que só sua opinião sobre você importa. Que é literalmente isso. A única opinião que tem que importar sobre você é a sua própria. E sobre a autenticidade,
Autenticidade. Gente, eu não sei falar, mas no título vai ter escrito certo, eu espero. Enfim, a autenticidade, ela vem muito quando você consegue construir essa autoconfiança. Porque eu vejo muita gente tentando assumir uma personalidade que elas acham que vai agradar outras pessoas. Sendo que, tipo assim, você não vai agradar as pessoas, mesmo assumindo uma personalidade pra agradá-las, porque vai ter gente que não vai gostar dessa personalidade. E aí você vai continuar sendo odiada por algumas pessoas, por alguém até que você não é. Você sempre vai ser odiada, sempre vai ter alguém pra falar mal de você, sempre, porque as pessoas falam mal uma das outras, ainda mais isso vem muito quando a pessoa é uma pessoa insegura, que ela não consegue, não tá bem com ela mesma, e pra ela se sentir melhor, ela tem que ficar falando mal das outras pessoas. Então, tipo assim, sempre vai ter alguém pra falar mal de você, sempre vai ter alguém pra falar que você é feia, sempre vai. Sempre vai ter alguém pra falar que você é chata, escandalosa, sempre vai. Isso sempre vai existir, não adianta. É uma coisa que é assim, infelizmente. E então, sabendo que existe isso, é muito melhor você ser quem você é, agir conforme você, com as coisas que você acredita, agir com a sua verdade, com a sua personalidade real, do que você ficar tentando agradar as pessoas. Porque se te odiarem, vão te odiar pelo que você é e não pela uma versão que você criou pra agradar as outras pessoas. Até porque ninguém consegue assumir uma personalidade assim muito tempo. E eu acho que quem finge muito não é feliz. Porque daí você não se expressa de verdade. Gente, uma dica que eu vou dar agora não é sobre autoconhecimento, sobre maquiagem. Comece a espalhar corretivo com o dedo. Tipo assim, a cobertura do corretivo fica muito melhor. E, tipo, eu sinto que nossa, fica muito mais bonito. Mas, enfim. Então, assim, gente, como eu tava falando, sempre vai ter alguém que vai querer falar mal de você. Sempre vai ter alguém que vai querer te zoar. É melhor ela te zoar pelo que você é do que por uma versão que você tá criando pra agradar as outras pessoas. Mas eu sei que é difícil, porque às vezes quem passa por um processo de que foi muito julgada, não consegue de uma hora pra outra parar de ligar pro que as outras pessoas pensam. Então é um processo. E tem muita gente que não se conhece também. Pra você ter uma autoconfiança boa, você tem que ter um autoconceito bom. O que é um autoconceito? Gente, um autoconceito, como eu posso explicar isso? É basicamente o que você vê de você. Tipo, você sabe como você é, e não adianta você vir falar, eu sou legal, eu sou tal coisa. Não, quero coisas profundas, sabe? Tipo, você tem que pensar em coisas profundas sobre você, em coisas que realmente são você e não coisas superficiais. Sabe, você não consegue falar muito de como as outras pessoas são, então você tem que conseguir falar de como você é. Porque se você não se conhecer, como que você vai se autoconfiar? Porque autoconfiança é isso, você ter confiança em si mesma. Você não vai ter autoconfiança em si mesma se você não se conhecer. E o processo de autoconhecimento, ainda mais para alguém que nunca tentou olhar para dentro, é longo. Você vai ter que descobrir por que você tem suas inseguranças, você vai ter que descobrir quais são os seus gostos profundos, o que te abala mais, quais foram os traumas que te levaram a ser do jeito que você é. Se não teve traumas, o que te levou a ser do jeito que você é. Entre várias coisas. Então, assim, para você ter uma autoconfiança boa, primeiro você tem que se conhecer. E pra você se conhecer, o que eu indico muito, muito, é você meditar. Gente, meditação, por mais besta que pareça, a meditação, ela ajuda muito nesse processo, muito. Porque quando você medita, seu foco melhora, você consegue se ouvir mais. Meditação é um processo pra você se ouvir. Às vezes você não tá se ouvindo, e por isso que você tá nessa insegurança, porque você não se ouve. Você não ouve o que você pensa o que querem que você pensa. Tipo, tipo assim, pelo menos em algum momento da vida, vocês têm que parar de só seguir conselhos das outras pessoas e começar a procurar o que você quer, o que você acha que é certo, o que você acha que você tem que fazer e parar de tentar só fazer o que você acha que vai agradar os outros ou o que os outros fariam. Você não tem que fazer o que os outros fariam, você tem que fazer o que você faria. E pra você saber o que você faria, você tem que se conhecer. Gente, eu sei que o papo é pra ser de autenticidade e autoconfiança, mas eu tô emendando um assunto no outro. Se quiserem, depois eu faço um vídeo mais organizadinho sobre esses assuntos, mas eu tô falando mais o que vem na minha cabeça. Acho que o título vai ser Maqui Fala, porque eu tô falando sobre várias coisas. Mas, enfim.
Ah, gente, outra coisa. Quando falam de você, você tem que saber que essa pessoa, normalmente, ela tá falando de você porque ela é, sim, segura. Porque eu falo por uma pessoa que conhece gente autoconfiante. Eu me considero muito autoconfiante, eu sei. Não sei explicar, mas eu me considero uma pessoa autoconfiante. Eu sinto que eu tenho uma confiança boa. E eu sei que pessoas que têm uma confiança boa não falam mal das outras, sabe? Não ficam nessa coisa de competição feminina, de falar que a outra pessoa é feia, de falar que a outra pessoa é isso, que é aquilo. Não fica. Pessoas que ficam falando das outras, passam um dia falando das outras pessoas, principalmente de outras meninas, são pessoas inseguras, são pessoas que não estão bem com elas mesmas e tentam falar mal das outras pessoas para ver se, sabe, se elas completam, se elas conseguem ficar melhores com elas mesmas, mas elas não conseguem, porque se você precisa falar mal de outra pessoa pra se sentir melhor, automaticamente, tipo assim, né, você não vai conseguir se sentir melhor. E você não tem que se abalar com isso, porque elas estão falando de você só porque, cara, elas são desocupadas. E eu falo isso, tem gente na minha escola que fala de mim, e são sempre pessoas que, ai, gente, eu falo, pessoas que nos criticam tanto são sempre pessoas que a gente nunca seria. Já repararam nisso? Pessoas que nos criticam muito nunca são pessoas que a gente admira, nunca são pessoas que a gente. Sabe, que a gente admire, que a gente acha que combina com a gente. São sempre pessoas que a gente nunca seria, que a gente não admira, enfim, que não tem significação na nossa vida. E é uma coisa que vocês têm que aprender também. Se as críticas estão vindo de pessoas que você não é amiga, que elas não têm importância nenhuma na sua vida, você não tem que dar bola. Nem quando. Assim, claro, quando é uma pessoa amiga sua que tá querendo te dar uma dica pro seu bem, tudo bem, é diferente. Mas quando você vê que a pessoa só tá querendo falar aquilo pra te deixar mal, você não tem que dar bola pra ela. Você não tem. Porque ela tá falando aquilo só pra te afetar. Você não tem que se afetar com isso. E outra coisa também, você não pode, sua autoconfiança não pode depender de elogios externos. Você não pode, tipo assim, deixar sua autoconfiança depender se vão te elogiar ou não, se vão te incluir nas coisas ou não, se vão, sabe? Não pode. Sua autoconfiança tem que depender só de você, tem que depender do que você é, tem que depender. Ai, olha. Peraí, gente, né? Mais esse fiozinho. Enfim, sua autoconfiança tem que depender só de você e não de pessoas, de outras pessoas, sabe? Até porque as outras pessoas não têm nada a ver com você, né? Normalmente, quem te critica não tem nada a ver com você. Outra coisa também muito importante, para de se auto-sabotar. De, você ficar ouvindo aquelas músicas, nada contra o Olivia Rodrigo, mas você ficar o dia inteiro ouvindo aquela música Comparison. It's killing me slow, sabe? Jealousy, acho que chama. Gente, você tem que consumir conteúdo baseado naquilo que você quer ser. Se você quer ser uma pessoa autoconfiante, eu te indico ouvir músicas autoconfiantes. Por exemplo, Nanda Tsunami, Ebony, quem mais? Sleep Mummy. Você vê vídeos de pessoas disso. A Melly Mel, a Luana Rico, a Big Dream, sabe? Pessoas que vão te ajudar nisso. E outra coisa também, autoconfiança, gente, ela não é... Como fala? Ela não é sobre você todo dia se sentir bonita, todo dia você se sentir bela. Não. Vai ter dia que mesmo você sendo autoconfiante, você vai se sentir feia. Mas isso não vai te impedir de sair de casa, isso não vai te impedir de saber que você, do seu valor, isso não vai te impedir de não se abalar pelo que as pessoas falam, entendeu? Tipo, vai ter dia que você vai estar mal, mas você não vai se deixar abalar por isso, porque você... E tá tudo bem também, tudo bem, tipo, vai ter dia que você não vai se sentir bem, isso não tem problema, isso não significa que você não é confiante. É natural, só que você não pode deixar esses dias resumirem sua vida, sabe? Você não pode deixar com que esses dias decidam quem você é. Gente, eu tô pensando se eu vou passar Curvex ou não, porque meus cílios, eles estão caindo muito por causa do Curvex. Mas acho que hoje eu vou, porque eu quero. Enfim. Então, assim, dicas que eu daria pra quem tá começando a ter autoconfiança. Primeiro, começa a meditar.
e se autoconhecer. Porque se você não tiver um autoconceito bom de você mesma, você, tipo, não vai ter autoconfiança. Peraí, gente, eu vou pausar aqui pra mim passar o corvette. Gente, eu gostei bastante desse show de vídeo que eu tô fazendo agora, maquiar e falar. Acho que eu vou aderir ele mais, sabe? Começar a fazer mais. Só que eu vou querer fazer mais organizando as ideias, porque esse aqui eu só fui falando. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu queria passar. Se não tiverem conseguido, relaxem que eu vou fazer um vídeo mais organizadinho sobre isso, mais bonitinho. É porque realmente, gente, esse eu só liguei a câmera e quis falar, e foi um jeito que eu gostei, sabe? Amei. E quando eu criei esse canal, eu prometi que eu ia postar o que eu tivesse vontade. Então, tipo assim, eu não ia ligar pra roteiro e tal. Até porque no YouTube eu me sinto mais confortável, gente, sabia? Porque eu acho que no YouTube, não sei, eu me sinto confortável. Eu acho que é uma plataforma que não tem muitas pessoas tóxicas, sabe? No TikTok eu sinto que o povo lá é muito... Ai, gente, eu sinto que o povo lá é muito amargurado, sabe? Eles julgam qualquer coisa que você faça. Enfim, eu não gosto muito de gravar pro TikTok. Pro YouTube eu acho que a comunidade é mais tranquila. Gente, eu perdi... Ah, tá aqui. Eu ia falar que eu perdi meu negócio de tirar foto. Ai, gente. Ó, gente, de verdade, eu acho que a parte que eu mais amo da maquiagem é pó. Passar pó. Porque eu acho que o pó, ele... Não sei, mas eu acho que ele deixa a pele muito boa. Principalmente esse pó banana que eu tenho. Nossa, gente, ele é muito bom. Eu tô querendo comprar agora um corretivo da Bruna Tavares. Nossa, meu sonho. Ai, gente. Pera aí. Passar agora no de baixo. Pior que, gente, eu gostei do rímel só na parte de cima, mas eu acho que eu prefiro ele na parte de baixo também, porque eu acho que dá um volume a mais. Gente, sabe outra coisa que eu amo, mas eu não uso pra ir pra escola? Lápis de olho. Eu não uso pra ir pra escola, não porque vão me julgar, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando aqui de autoconfiança e não usar um negócio porque vão me julgar. Tô nem isso, vão me julgar ou não. Mas... é porque eu acho que o lápis de olho, pelo menos em mim, eu sinto que ele sai muito rápido. Tipo, ele borra muito fácil. Eu acho que na escola, como eu fico bastante tempo lá, eu acho que se eu passar pra ir pra escola, ele iria borrar tudo. E eu, particularmente, não gosto. Tem gente que gosta de lápis borrado. Tipo, eu já vi muita gente borrando de propósito. Mas, enfim, passar um pouquinho de iluminador. Nossa, um pouquinho não, né? Gente, o que foi isso? Eu passei um monte. Na câmera não dá pra ver, mas... enfim. Gente, eu acho que o papo que eu tinha pra dar com vocês era esse. Eu vou pensar em mais assuntos pra vir conversar com vocês. Eu acho que eu passei um pouco blush, mas enfim. Eu vou pensar em mais assuntos pra ir conversar com vocês. Mas por enquanto é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de gravar ele. Eu achei um estilo legal. Meu Deus, eu sujei tudo minha calça de maquiagem. Mas é isso, gente. Gostaram da minha maquiagem? Espero que sim, né? Enfim. Beijo, tchau!